É mais um privilégio estar consigo nesta série especial do estudo das profecias bíblicas. Iremos dar prosseguimento acompanhando o nosso 5º episódio. Teremos um tema fenomenal, onde iremos abrir a palavra de Deus, abrir a profecia bíblica, para compreender um dos assuntos mais importantes para este tempo. Venha comigo neste 5º capítulo, a hora final. Bem, no tema passado nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo e vimos 5 principais verdades sobre o fato. Se você não acompanhou, acompanhe aqui no nosso canal, já está disponível. Hoje nós iremos avançar, iremos falar sobre o santuário. E a pergunta pode surgir: qual é a necessidade de falar do santuário? A resposta é que a Bíblia é o santuário. Desde o livro de Gênesis, avançando por todo o Velho Testamento, entrando no Novo Testamento até o Apocalipse, o santuário é o tema principal. Em outras palavras, nós diríamos que a Bíblia toda é o santuário e nós precisamos compreender este tema. Vejam que logo no início, após a queda dos nossos pais, Adão e Eva, Deus estabeleceu um sistema de sacrifícios. E a propósito, aquele cordeiro, aquela ovelhinha que foi sacrificada como um sinal de esperança para os nossos primeiros pais, representava uma figura, representava Cristo. Ora, em Apocalipse capítulo 13, verso 8, nos é dito o seguinte: que há um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Queridos, o primeiro raio de esperança que Deus deu a Adão e Eva logo após o pecado é o cordeiro que foi morto. Este cordeiro aponta para Jesus e o seu sacrifício na cruz. Portanto, logo no começo da Bíblia, lá em Gênesis, nós vemos um sistema de sacrifícios que Deus estabeleceu. E ao longo do livro de Gênesis, do Antigo Testamento, nós vemos esse sistema sendo assim realizado pelos patriarcas e também pelo povo de Deus em Israel. Vejam aqui. A Bíblia nos diz que Abraão participou do sistema de sacrifícios, Isaac participou do sistema de sacrifícios, Jacó participou do sistema de sacrifícios e vários outros patriarcas participaram disto. Quando o povo de Israel foi parar no Egito, eles se esqueceram de muitas coisas, certo? Porque muitos deles nasceram no Egito e eles eram escravos, não tinham liberdade para cultuar, não tinham liberdade para nada. Até, inclusive, Deus teve que dizer a eles, no 4º mandamento, depois: lembra-te do sábado, porque eles se esqueceram de muitas coisas. Se esqueceram também do sistema de sacrifícios. E uma das razões por que Deus levantou Moisés, sim, foi para libertar seu povo, mas, acima de tudo, foi para restabelecer uma verdade que havia sido pisada, uma verdade que havia se perdido. Esta verdade é a verdade do santuário, o sacrifício. Vejam aqui. Êxodo 5, verso 3. Moisés se apresenta diante de Faraó, dizendo o seguinte: eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Ora, Deus mandou Moisés para quê? Para dizer ao Faraó: deixe-nos ir, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Portanto, Deus queria restabelecer o grande sistema de sacrifícios perdido entre o seu povo. E nós sabemos que eles cruzaram o Mar Vermelho. Aquilo foi um sinal de libertação, assim como o povo de Deus será liberto através da grande nuvem branca que trará Cristo e os santos anjos. Eles foram libertos da escravidão em direção a Canaã. Assim também o povo de Deus será liberto da escravidão deste mundo de pecado para Canaã celestial. E vejam que ao chegarem no deserto, ou vivendo no deserto, Deus estabeleceu este sistema de sacrifícios de uma forma muito mais elaborada, muito mais organizada. Deus chamou Moisés: suba para o monte, que eu lhe darei algumas recomendações importantes. Vejam aqui, Êxodo 25, verso 8. Deus diz: e me fará um santuário
para que eu possa habitar no meio deles. Uau! Deus queria o quê? Que o povo construísse, erguesse um santuário para que o próprio Deus pudesse habitar no meio de seu povo. Deus deseja habitar no nosso meio. Deus deseja habitar, acima de tudo, no teu e no meu coração. A grande verdade é que quando Deus restabelecer o seu reino, a nova Jerusalém na terra, o tabernáculo de Deus estará entre nós. Ele habitará conosco. Então Deus mandou que Moisés construísse o tabernáculo. Mas Moisés não deveria, ele não podia, não devia, de forma alguma, inventar uma planta, inventar uma estrutura desse santuário. Deus disse, tome cuidado. Eu vou dizer como é que este santuário deve ser construído. Eu vou dizer as dimensões, o tipo de material a ser usado neste santuário. Vejam aqui, verso número 9. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Portanto, Moisés não tinha que inventar nada. Deus mostrou a ele lá no monte tudo o que ele precisava fazer, as medidas para este santuário, o tipo de móvel para este santuário, o tipo de tecido para este santuário, o ouro para este santuário, as vestes sacerdotais para oficiar neste santuário, os dias de festa e cultos neste santuário, os tipos de serviço para este santuário. Moisés não inventou nada, foi tudo orientado por Deus. Como é que era o santuário de Israel? Há muitas ideias em relação a isto, mas eu vou vos mostrar segundo a Bíblia. Vejam, este foi o tabernáculo que Deus mandou que Moisés erguesse. Deus queria habitar no meio do seu povo. Existiam 3 partes que compunham este santuário. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O que era o pátio? O pátio era a entrada, era a parte, o átrio exterior, o quintal, diríamos assim, do santuário. E no pátio existia o altar de sacrifício, onde os sacerdotes faziam assim as oferendas, os sacrifícios. Tinha também a pia de lavar as mãos, onde o sacerdote tinha que lavar suas mãos antes de entrar no primeiro compartimento com cobertura, neste caso o lugar santo. Agora, abrindo a cortina, vocês veem aí um lugar fabuloso, um lugar maravilhoso, bonito, bem silencioso, um lugar reverente. Este é o lugar santo. E tem do lado esquerdo o castiçal, que são as 7 lâmpadas. Eu quero que vocês gravem bem estes nomes, estas figuras, pois iremos precisar ao longo da nossa série. Então vejam, do lado direito do santuário existia aí a mesa com os pães da proposição. E lá no fundo existia o altar de incenso. Agora, abrindo a cortina, encontramos o segundo compartimento com cobertura, neste caso, o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo existia um móvel, a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança, os 10 mandamentos de Deus. Certo? Podemos fazer uma revisão? No pátio encontramos o altar de sacrifício, encontramos também a pia de lavar as mãos. Abrindo a cortina entramos no lugar santo, onde tinha a mesa com os pães da proposição, tinha o candelabro, que são as 7 lâmpadas que ardiam continuamente diante do Senhor, e também o altar de incenso. Abrindo a cortina para o lugar santíssimo, existia lá a Arca da Aliança, contendo os 10 mandamentos de Deus, os 10 santos mandamentos de Deus. Pegue bem isto, pegue bem isto. Agora, neste santuário existiam certos serviços que os sacerdotes ordenados por Deus, os levitas, deviam realizar. Existiam 2 tipos de serviços. Primeiro, o serviço diário, como o nome já diz, acontecia todos os dias. Mas também um serviço anual, como o nome diz, acontecia uma vez por ano. Vamos ver de perto. O serviço diário. Dentro do serviço diário, existia o sacrifício individual. Eu espero que seja fácil para vocês distinguir isto. Uma coisa é serviço, né? O serviço completo. Outra coisa é o sacrifício. Algo específico, o sacrifício do animal. Então, dentro do serviço diário, existia o sacrifício individual, como o nome já diz. A pessoa, o pecador neste caso, trazia a sua oferta, um bode, uma ovelha, ou uma rola, uma pombinha. Vocês podem ler melhor no livro de Êxodo, Levítico também está bem explícito isto.
Então, era o sacrifício individual, pecado individual. Mas existia também um sacrifício coletivo. Então, após fazer esse sacrifício diário, o sacerdote, e deixe-me dizer que existiam 24 turnos de sacerdotes, eram muitos sacerdotes que trabalhavam. Mas existia o sacerdote principal, o ancião dos sacerdotes, era chamado sumo sacerdote, principal sacerdote. Este tinha uma função especial também no dia da expiação, que veremos daqui a pouco. Então vejam, todos os dias, continuamente, os sacerdotes, depois de realizar o sacrifício, seja individual ou coletivo, entravam no primeiro compartimento, o lugar santo, e diante do altar de incenso, diante do véu que separava o lugar santo do Santíssimo, aspergiam o sangue dos animais sacrificados pelo pecado. E simbolicamente aquele sangue contaminava o santuário, pois era sangue de sacrifício pelo pecado. Hebreus capítulo 9, verso 6, Paulo esclarece isto. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente, vejam bem, continuamente, todos os dias, entram no primeiro tabernáculo, neste caso lugar santo, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Continuamente, todos os dias, os sacerdotes entravam no lugar santo para este serviço sagrado. Agora, uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês do calendário dos israelitas, dos judeus, o sumo sacerdote agora, o principal, o ancião dos sacerdotes, fazia uma obra especial. Era chamado o dia da expiação. Em outras palavras, o dia de acerto de contas, o dia de juízo. E quem nesse dia não afligisse seu coração, seria afastado de seu povo. Era o dia da expiação. E neste dia, o sumo sacerdote, como eu disse, entrava não só no lugar santo, o primeiro compartimento, mas também no lugar santíssimo, diante da arca do concerto, da arca da aliança, e fazia então a purificação do santuário. Lembram que todos os dias os sacerdotes aspergiam sangue dos pecados, o sangue dos sacrifícios pelo pecado, contaminando o santuário, profanando o santuário. Neste dia da expiação, o sumo sacerdote entrava diante da arca da aliança que continha os 10 mandamentos, aspergia o sangue do sacrifício que era feito neste dia, e aquilo simbolizava o quê? A purificação do santuário. Deus, então, perdoava os pecados do povo. Mas aquele que não se afligisse, infelizmente, não participava deste bendito e especial momento. Vejam aqui, Paulo diz, Hebreus 6, verso 7, mas no segundo o quê? Segundo compartimento, lugar santíssimo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue. Não sem sangue. Ele tinha que entrar com sangue que oferece por si mesmo e também pelos pecados de ignorância do povo todo. E vejam, Deus deu regras para este dia. Deus deu regras para este dia. Apenas o sumo sacerdote devia entrar. E todos, ao redor do santuário, nas suas tendas, deviam estar em uma atitude de oração, pois era o dia do juízo, o dia de acerto de contas. Vejam, nenhum homem estará na tenda da congregação quando o sumo sacerdote entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela congregação de Israel. Mas vamos esclarecer um detalhe aqui. Um detalhe. Neste dia da expiação, o sumo sacerdote mandava trazer 2 bodes. 2 bodes e colocava lado a lado, diante do povo, diante dos sacerdotes ali. E lançava sortes. Lançava uma sorte, caía para o Senhor. Esse bode era escolhido para o Senhor. E o outro bode, neste caso, caía para Satanás, para Azazel. Ao bode que caía para o Senhor, ou seja, o bode que caía para o Senhor era sacrificado. E com seu sangue, o sumo sacerdote entrava lá, no segundo compartimento, o lugar santíssimo, e fazia expiação pelo povo todo. Fazia purificação do santuário. E depois saía, ele voltava para o pátio e pegava o bode Azazel, o bode representando Satanás, não o matava. Não, esse bode não morria para purificar pecado de ninguém, porque Satanás não morre para purificar pecado de ninguém. Esse bode era lançado fora.
era enviado para o deserto e com certeza lá moria. Significando o quê? Que Deus havia esquecido os pecados do seu povo. Mas vejam um detalhe. Antes mesmo de enviar este bode para o deserto, o sumo sacerdote impunha suas mãos sobre esse bode, sobre ele deitava todo o pecado do povo cometido ao longo do ano. Como se o bode fosse o culpado, o instigador dos pecados, representando Satanás, o instigador dos pecados entre o povo de Deus. Este era o plano da salvação bem antes da cruz. É isto que Deus apresentou ao povo de Israel de forma organizada, mas que antes mesmo de Moisés, isto já era realizado através dos patriarcas, através dos sistemas de sacrifícios. Portanto, Deus sempre teve um plano de salvação antes da fundação do mundo. Deus sempre salvou a raça humana mediante a graça. Deus nunca teve dois métodos de salvação. A salvação sempre foi pela graça em Jesus Cristo. Agora, vamos dar aqui uma vírgula para esclarecer algo. Vocês sabiam que através deste santuário, Deus queria mostrar 3 verdades. As 3 verdades da dinâmica de salvação. Primeira verdade, justificação. O que é justificação? Justificação é o ato de Deus o considerar justo sem você merecer. Quando as pessoas levavam então os seus animais para sacrifício, eles eram culpados de algum pecado. E ao chegarem lá, os seus pecados simbolicamente eram transferidos de si para o animal. E eles voltavam perdoados. Aquilo era justificação pela fé. É isto que Cristo realizou por nós na cruz. Portanto, nós vemos que no pátio do santuário celestial existia o altar de sacrifício e também a pia de lavar as mãos. No contexto cristão, o altar de sacrifício representa a cruz, aonde Jesus Cristo deu a vida por nós. É através da morte de Cristo que nós temos acesso ao Pai, que nós somos justificados da nossa velha vida, do nosso tempo de ignorância. E depois de recebermos Cristo como nossa justiça, nós somos convidados a passar pela pia de lavar as mãos, representando então o tanque batismal, ou o rio, onde somos batizados para viver em novidade de vida. Justificação, portanto, é a salvação da pena do pecado. Você não merece salvação, mas você é justificado em nome de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Agora, entrando no lugar santo, nós encontramos aí a segunda fase da salvação, que é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós vimos que no lugar santo existia aí a mesa dos pães. De acordo com a Bíblia, Jesus é o pão da vida. A Bíblia, a sua palavra, é o pão que nos alimenta. Vimos que justificação é a salvação da pena do pecado. Mas o pecado ainda habita em nós. Ainda temos defeitos de caráter. Ainda temos tentações, sofremos perseguições e lutas no nosso coração. Na santificação, nós somos salvos do poder do pecado. A pessoa que fumava, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, deixa de fumar. A pessoa que adulterava, pela graça de Deus, na santificação, vence esse pecado. E para vencer este pecado, nós precisamos destes 3 elementos. Jesus, que é o pão da vida em nosso coração. Precisamos da lâmpada. Neste caso, representa o Espírito Santo e também a palavra de Deus. Precisamos do altar de incenso, que representa as orações dos santos. Nós teríamos tempo para mostrar, através dos versos bíblicos, que isto se encaixa muito bem, mas não teremos tempo aqui. Vejam, depois da santificação vem a fase final, que era representado pelo dia da expiação, em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. É a fase da glorificação, que é a salvação da presença do pecado. Vejam, quando o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo, realizava toda aquela obra, ele saía, impunha as suas mãos sobre o bode Azazel, que representa Satanás, e o lançava fora. O povo ficava, diríamos assim, simbolicamente, livre da presença do pecado. Isto que vai acontecer para todo aquele que se santifica. Quando Jesus Cristo voltar, entraremos na glorificação, onde não haverá mais tentação, não haverá mais tendência para o pecado. Certo? Agora, amigos, todas estas cerimônias que eram realizadas neste santuário prefiguravam alguma coisa que está acontecendo no céu. Sabiam disto?
Sim. Vejam aqui, Paulo diz para nós em Hebreus 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Paulo está a dizer que possuímos tal sumo sacerdote. A palavra sumo sacerdote é familiar no contexto do santuário? Sim. Vejam, continua ele. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, que o Senhor construiu, não o homem. Lembram que Deus teve que chamar Moisés, suba para o monte, e eu vou lhe mostrar o modelo do tabernáculo? Sim. Por quê? Porque existe um verdadeiro tabernáculo no céu, que o Senhor construiu, não o homem. Mais um verso. No verso 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído. Então Moisés foi divinamente instruído a construir o templo, a construir o santuário, os serviços do santuário. Os próprios sacerdotes, as vestes sacerdotais, eram uma sombra, uma cópia de algo existente nos céus. A pergunta é, existe um santuário celestial? Existe um santuário celestial? Então fica a curiosidade. Se existe um santuário celestial e que era modelo do santuário terrestre, então neste santuário celestial deve ter o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Certo? Sim, é verdade. Isto existe no céu. Vamos lá ver então o pátio do santuário celestial. Apocalipse capítulo 11, verso 1. Escutem muito bem. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar, e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário. Não meças, porque ele foi dado aos gentios. O que João está a dizer? Que ele recebeu uma ordem de Deus para medir o santuário de Deus. Mas tinha que deixar a parte exterior, o átrio, neste caso o pátio, porque foi dado aos gentios. Queridos, existe um santuário no céu, mas o pátio do santuário celestial não está no céu, está aqui na terra. O que acontecia no pátio? Era morto o cordeiro. E quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem é o cordeiro do santuário celestial? Cristo. Ele morreu onde? No Calvário. Portanto, o Calvário, o Monte Calvário e a cruz é o altar onde o Cordeiro de Deus deu a vida por nós. Lugar santo? Existe no santuário celestial lugar santo? Sim. Vamos à Bíblia. Apocalipse 1, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Uma pausa. Onde é que ficavam os 7 candeeiros de ouro? No santuário terrestre, que era uma cópia e sombra do santuário celestial? Aonde? No lugar santo. Os 7 candeeiros ficavam no lugar santo. Portanto, João está vendo Jesus, o Filho do Homem, no lugar santo do santuário celestial. Vejam também. E no meio dos candeeiros, sim, os candeeiros ficam no lugar santo. Apocalipse 8, verso 3 também diz: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Altar de incenso. Onde é que ficava o altar de incenso? No lugar santo. Queridos, existe sim. Agora, lugar santíssimo, será que existe lá no céu? Vejam. Apocalipse 11, verso 18. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde, amigos? Na terra? Não, que se acha no céu. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Onde é que ficava a Arca da Aliança? No lugar santíssimo, contendo os 10 mandamentos. Certo? Amigos, existe uma grande verdade neste assunto e nós iremos nos próximos temas aprofundar mais sobre isto. Certo? Mas vamos terminar fazendo aqui uma correlação entre a obra de Cristo e o santuário celestial. Nós vemos que Cristo morreu. E ele morre no dia da Páscoa. Veremos com mais detalhes nos próximos temas. Mas quando Cristo morre, a Bíblia diz em Mateus 27, verso 50, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes. Quando o véu do santuário terrestre se rasga em 2 partes, Jesus estava rompendo todo o cerimonial terrestre e inaugurando no mesmo momento o santuário celestial. Quando Cristo sobe ao céu, ele vai a um lugar chamado Santíssimo, entre os 7 candeeiros. É lá,
onde João teve sua primeira visão, vendo Cristo, Filho do Homem, entre os 7 candeeiros. Em algum momento da história, amigos, Cristo terá que entrar, ou teria que entrar, no segundo compartimento, o lugar santíssimo, lá na presença do Pai, para começar a obra de expiação, para começar a obra de juízo, a obra de julgamento. De acordo com Daniel 7, verso 9, isto aconteceria assim. Vejam aqui. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Olhou nas suas visões da noite, e vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Esses livros que se abrem são os livros do juízo, quando o dia da expiação no santuário celestial é iniciar. Queridos, nós precisamos nos preparar. Vivemos agora na hora do juízo. No próximo tema, nós iremos abordar mais sobre este precioso assunto. Nós vamos encerrar com o nosso programa neste momento, buscando ao Senhor mais uma vez em gratidão. Obrigado, Senhor, por este tema maravilhoso do santuário. Queremos continuar estudando para o nosso próprio crescimento e, Senhor, para termos um vislumbre completo da obra de Cristo por nós no céu. Cuida-nos, abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Até lá.